Fala pessoal, mais um VendasCast. Na última edição, se você não viu, a gente esteve aqui com o Arthur, esse irmão da Reason, um cara fantástico, um conteúdo muito bom. Hoje a gente tem outra celebridade aqui com a gente, que não podia deixar de compartilhar o tanto que ele sabe com a gente, que é o Roberto. O Roberto é da IP Digital, ele vai explicar um pouquinho do business, contar um pouquinho da experiência dele, mas é um cara fantástico que inspira a todos nós a melhorar, a ser mais baseado em dados, a ser mais previsível, a criar novas ferramentas para ajudar o nosso time a crescer, para ajudar nos treinamentos, para ajudar em tudo que a gente conseguir, justamente replicando ali o conhecimento dos insights que já geraram, das coisas que vão acontecer. Hoje o Roberto sugeriu que a gente começasse falando um pouquinho do forecast nos tempos de desafio que a gente está vivendo, nesse tempo de coronavírus, para a gente tentar contribuir um pouquinho com você que está aí dentro de casa, está aí tentando fazer o seu business sobreviver, tentando fazer sua meta chegar ao máximo possível e transformar a realidade de alguma maneira. Então, muito obrigado, Roberto. Novamente nós estamos aqui com o Capete, com o Matar, e vamos para cima, vamos superar isso aí para a gente sair melhor na outra ponta. Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite aí. É sempre bom trocar uma ideia com um time fantástico aí, né? É bom a gente poder sempre compartilhar desafios. Eu acho que é assim que a gente cresce, né? Compartilhando. Acho que é a melhor forma de conseguir fazer isso aí. E para mim é um prazer compartilhar, adoro fazer isso. E eu acredito que ter previsibilidade, né? Fazer forecast é difícil em tempo de crise. É bem mais difícil ainda, né? Mas eu acho que a gente consegue trocar algumas figurinhas aí e conseguir ter algumas dicas boas. Só para fazer uma apresentação breve aí, Roberto Viana, eu sou responsável, eu sou sócio cofundador da IP Digital e a gente tem um sistema para gestão de óticas, né? Um RP para óticas aí. E a gente tem mais de 3 mil óticas em mais de 950 cidades em todo o Brasil. E é um desafio muito grande conseguir ajudar esse cara que é do pequeno varejo, né? Então, esses dias aí agora de dificuldades aí, a gente tem tentado ao máximo ajudar os nossos clientes a vender, porque a máquina precisa continuar girando. Então, para a gente tem sido também um desafio interno, né? Ontem mesmo foi um negócio muito bacana, no finalzinho do dia tá todo mundo remoto, né, e aí a expectativa era, tipo, cara, já não dá pra, dificilmente alguém consegue bater a meta, né, e ficamos sabendo que um vendedor conseguiu bater a meta, então, tipo, cara, é muito, muito bom isso, tipo, não deixar pra desistir mesmo, né, acho que a venda sempre tem essa questão de, às vezes, acontece alguma coisa que não tá legal. É superação mesmo, né? Mas ter essa questão de superação de, tipo, cara, é possível fazer, e você vê que realmente é possível mesmo nesses tempos remotos, né? Eu até brinquei, né, com o Júnior, que é o cara que tá na parte de gestão, né, que tá cuidando agora mais perto do time de vendas, e eu perguntei pro cara, falei, cara, o que o cara fez, né? Porque, tipo, na minha planilha não batia não, né? Tipo, no meu dashboard aqui não batia não, né? Então, realmente é a superação que é bem bacana. O forecast é esse desafio que a gente tem de conseguir prever, né? Saber quantas vendas vão ser possível ser feitas ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, por time, por equipe, né? Dependendo da forma com que o time de vendas se organiza. E para conseguir fazer isso, para conseguir ter essa previsibilidade, você vai depender de um histórico, né? Não tem jeito, assim, você pode fazer a primeira coisa que é prever com a técnica do Roberto Baggio, que eu chamo, né? Que é de dar o bicudo, né? E aí você vai errar, provavelmente. Essa técnica aí é fantástica, eu adoro ela, né? Mas provavelmente você tem grandes chances de errar. Ou se não, se basear em estatística, né? Então, a previsibilidade que a gente trabalha hoje, ela é baseada em estatística. E como que a gente consegue fazer isso? Basicamente, a conta que a gente faz é entender o quanto que cada vendedor consegue avançar por etapa. Então, pensando que seu funil de vendas aí tenha, por exemplo, 5 etapas, você tem a taxa de avanço de cada vendedor por etapa, né? Então, por exemplo, da primeira etapa para a segunda etapa, esse cara normalmente ele costuma avançar 90% das oportunidades, né, dos negócios que estão lá. Da segunda para a terceira, ele consegue avançar mais 80%. E aí você vai tendo uma taxa de avanço de cada uma dessas etapas aí.
e automaticamente no final você tem a taxa de conversão. A taxa de conversão em si, ela não diz muito quando você vai olhar para a previsibilidade, porque você não pode falar o seguinte, vamos supor que o cara tenha 10% de taxa de conversão. 10% de taxa de conversão não significa que todos os 100 caras que vão entrar vão chegar até o final os 10. O que vai acontecer é que em cada etapa, isso vai avançando um percentual e tem a probabilidade de fechar mais ou menos contratos. A questão é que você fala assim, ó, quando o cara fala, olha, eu tenho 10% de taxa de conversão, significa a cada 10 que entra, um sai. Porém, quando você vai fazer a probabilidade, você tem que analisar quantos contratos ou quanto de valor em dinheiro você tem em cada etapa do funil e o quanto que cada um vai avançar. E tem mais uma outra coisa que é a questão do tempo, né? Então não adianta nada você estar no último dia do mês achando que o cara que entrou hoje no pipe vai chegar lá no fim. O que você tem que fazer é juntar todos esses elementos, começar a fazer essas contas, né? Então é o quanto que eu tenho em cada uma das etapas, o quanto que é possível chegar até o final e quanto tempo isso demora. Isso é mais simples de fazer, pegar esses indicadores aí, nessas métricas e bater no indicador, ele é mais simples de fazer quando você tem, por exemplo, já uma quantidade de tempo rodando, ou seja, o seu vendedor provavelmente ele está rampado, ele já tem mais ou menos o quanto que ele consegue entregar de resultado, então a taxa de conversão dele tem que estar estável, né? Caso contrário, você vai ter um negócio que é tipo, uma hora tá bom, tá ruim, e essa previsão realmente mais próxima você não vai conseguir ter. A partir do momento que o vendedor passa por esse ramp-up e consegue entregar mais constantemente, essa probabilidade também começa a ser mais afinada. E tem um outro caso também, que faz muita diferença, que é a questão do tempo da venda, né? O seu ciclo da venda. Se o seu ciclo da venda ele é muito curto, fica até mais fácil de conseguir prever. Se seu ciclo da sua venda ele é muito longo, né, ele é mais difícil de prever. Por quê? Porque você vai precisar rodar um tempo muito longo para conseguir os primeiros indicadores do vendedor para começar, então, ter uma previsibilidade. Então, isso vai demorar muito, até dependendo do jeito que você roda, para conseguir chegar no nível de um forecast bem elaborado e mais afinado. O que você chamaria ali de muito ou pouco tempo? Como é que eu vou balizar isso para entender? Por exemplo, a nossa venda aqui na VUP hoje, ela leva 12 dias para ganhar e 14 para perder. Então, isso você consideraria curto ou longo? Eu acredito que é curto, né? Para mim, um ciclo de venda que demora, por exemplo, de 15 a 20 dias, ele é médio curto, eu acho aí, que dá para ser, por exemplo, uma semana ele é bem curto, né? Para um mês eu acho que é um ciclo ok, por conta do negócio, que basicamente se esse cara, provavelmente, ele vai envolver mais pessoas numa decisão, isso vai demorar mais um tempo. Então, um mês para tomar uma decisão num pequeno, médio negócio é ok. Agora, quando você vai para o enterprise, né, provavelmente você vai ter um ciclo muito alto. Quando você vai para negócios sazonais, por exemplo, como escolas, né, tipo, cara, você tem um ciclo de venda talvez de 6 meses, ou você tem que entrar na janela certa, porque senão o investimento do cara, ele contrata no começo do ano ou no final do ano. Então, tem também essa dificuldade para que isso possa acontecer. Então, eu acredito que quando você tem pelo menos de 30 dias, dá para você ter uma previsibilidade melhor. Quando isso vai aumentando de 2 meses, 3 meses, passa a ficar mais difícil. Quando você entra em sazonalidade, isso passa a ficar mais difícil ainda. Roberto, perguntando diretamente sobre esse ciclo médio maior, hoje lá na Hack, principalmente no processo outbound, que é focado em enterprise, a gente tem essa média de 60 dias de fechamento. Quando você começa um processo e você quer ter essa previsibilidade desde já, você acha que faz sentido, mesmo assim, você mensurar os dados e qual que é a margem de erro, ou então se você tem algum hack aí, justamente porque eu vou precisar de mais tempo, mais dados, maior número de leads para eu ter cada vez mais assertividade na minha previsibilidade. Mas você acha que faz sentido eu já ter essa análise de dados? E se sim, qual que ali é a minha régua e a minha margem de erro que eu posso calcular, ou vai variar muito de negócio para negócio, ou você consegue ter ali pelo menos uma média para você conseguir fazer essa análise o mais próximo possível da realidade do seu negócio? Eu acredito assim, a margem de erro ela vai aumentar ou diminuir com base nos itens realmente que você falou, que é número de oportunidade, tempo, que é o ciclo que tem, tempo que demora para fazer o ramp-up do vendedor. Então, pode ser que, dependendo do negócio, o cara vai rampar, vai gastar talvez 6 meses, né?
O ciclo de venda, por exemplo, de um cara de 3 meses, para falar que ele conseguir a primeira venda, ele vai gastar 3 meses. Para falar que ele é constante, que é ficar gerando as oportunidades, né, para conseguir fechar isso ao longo dos dos próximos 3 meses, né, plantar para dar uma primeira safra dele, das oportunidades dele lá, vai demorar mais ainda. Então é o seguinte, eu acredito que quando você tem um ciclo aí em menos de 30 dias, isso passa a ser mais fácil de você ter uma margem de erro menor. A outra coisa é o volume também. Então, por exemplo, em média, se um vendedor trabalhar com aproximadamente aí de 30 a 40 oportunidades por mês, ele está trabalhando mais ou duas oportunidades no mês, isso já dá uma margem boa. O cara que trabalha, por exemplo, no Enterprise, ele vai trabalhar talvez no máximo com 5, 6 oportunidades, 5, 6 casos, dependendo, no mês, para conseguir girar isso aqui, né, e chegar em 3 meses, porque demora muito tempo, dependendo da operação. Então, por exemplo, se você tem um ciclo maior, tanto de rotatividade, isso vai te ajudar bastante. Qual que é a minha sugestão no final das contas? É assim, cara, tenta sempre olhar o volume, né? O volume de oportunidades que você tem. Se a partir do momento que esse cara girou, um exemplo, cara, eu já trabalhei num ciclo de 3 meses, aí eu falando talvez mais de enterprise, que vai ser mais difícil, né? Mais de 100 negócios, né? Desses 100 negócios aí, eu consegui fechar 10, de uma taxa de conversão de 10% no total dos 100 negócios trabalhados em 3 meses. Eu acredito que você já começa a ter já uma taxa mais ok, de conseguir prever melhor isso aí, né? Menos que isso, acho que menos tempo e menos também quantidade de oportunidade, não vai te dar uma quantidade ideal para você começar a mensurar e fazer. Agora, a conta, no final das contas, ele é igual para todo mundo, né? O que você vai fazer é mensurar a taxa de avanço, olhar quantas oportunidades estão em cada uma das etapas, fazer o quanto que isso vai avançar ou não no tempo e saber o quanto que demora para ela chegar até o final. Então, exemplo. Uma coisa legal que eu achei que você falou é o seguinte, trabalhei principalmente numa empresa que era um negócio que era um one shot, a gente tinha um ciclo de venda de um dia. Uhum. E aí a gente. Mas é legal, que a gente fazia um treinamento com o cara e no primeiro dia o cara vendia uma loja. Sabe? Tipo assim, saía do treinamento, o cara pegava o telefone, ligava. Primeira venda que o cara ligava, primeiro contato, primeiro lead que ele ligava, ele fazia a venda e falava, mano, eu sou o cara foda, 100% de conversão. E aí eu olhava e já falava, calma que vai vir a verdade. Então, tipo assim, uma coisa que eu acho muito legal, porque a gente está pensando no público. Pensando quem está ouvindo o nosso podcast hoje, é um cara que está começando na área de vendas, é um cara que pode estar ali gerindo uma equipe de vendas, e pode ser um cara que está começando um negócio. Eu acho bem mais legal pensar nesses 3 cenários, porque, independente do ciclo de venda que você tem que ter o volume para você realmente chegar na conclusão real. Então, você não acha que se você tem 3 vendedores, os 3 vendedores, no ciclo de venda de 30 dias, conseguiu alcançar 20% de conversão, sendo que ele ligou para, sei lá, 10 pessoas, cara, calma. Entende realmente o seu negócio, entende realmente aonde você vai entender qual que é o seu ciclo de venda real, porque o ciclo de venda depende muito do ticket médio que você está vendendo. Então, você está vendendo um produto muito barato, com certeza o ticket médio vai ser mais menor. Você está vendendo um produto mais caro, com certeza vai ser. Para onde você está vendendo? Se é uma empresa, se é uma pessoa física, isso também varia um pouco ali também. Quem que é o seu público e como que vai ser o seu ciclo. Se for um B2C, com certeza vai ser um ciclo menor. Se for um B2B, com certeza vai ser um ciclo maior, porque tem mais tomadores de decisões no negócio. Então, eu acho muito legal deixar isso um pouco claro, porque às vezes que eu vejo muito, principalmente que vem conversar comigo, Matt, eu estou aqui numa venda Enterprise, CRM, não sei o quê, em 6 meses, e eu tenho um motivo de loja que às vezes o cara optou pelo concorrente. Aí eu viro e falo, mano, mas beleza, isso é realmente um motivo de loja, o cara optou pelo concorrente. Mas qual foi o motivo dele ter optado pelo concorrente? O que faltou, o que sobrou, entendeu? E às vezes o cara não faz essa análise muito a fundo e acaba que, às vezes, o gestor de vendas não está tão próximo, ou quem seja, o CEO, porque no início a gente sabe que não é tão bem dividido essas áreas, mas quem está ali a fundo no negócio, como que o cara pega e fala, mano, deixa eu realmente entender qual que vai ser o meu ciclo, qual que vai ser as minhas etapas, para eu chegar realmente numa conclusão de como eu devo seguir a minha melhor estratégia para chegar no resultado. E essa questão de motivo de loja, faz pouco tempo eu revisei
todos os nossos motivos de loss aqui, porque motivo genérico não te ajuda em nada. Não. Por mais que você tenha uma lista um pouco mais completa, mas de motivos mais detalhados, olha, esse tipo de objeção que apareceu, olha, esse aqui, não coisas que deixam dúvida. A gente tinha um motivo aqui que era bad fit. Bad fit, cara. Todo mundo é bad fit. Pois é, não ajuda a gente a crescer. E a gente só percebe isso quando a gente vai olhar lá. Aí tem 100 bad fit, tá? Mas por que bad fit? Aí a gente começou a mudar. O cara não concorda com o pré-pago. Então, isso é um motivo definido de loss. O cara não tem budget para a área e não conseguiu realocar recursos. É um outro motivo que faz sentido. Né? E, Robertão, pegando até esse gancho do Thiago, nas suas análises, você faz esse tipo de análise também dentro da sua previsibilidade? Ali, os seus maiores motivos de perda, quais ações que você vai tomar, e você analisa essas ações tomadas no mês seguinte, por exemplo, para ver o resultado, para ver se realmente surtiu efeito essas ações, ou você foca nesse forecast mesmo, só de avanço do funil, e trabalha essas objeções só de forma de treinamento, etc., mas você não faz uma análise tão sistemática assim no micro mesmo, de cada loss, por exemplo. Para poder fazer o forecast, né, basicamente é o seguinte, analisar o motivo do perdido não vai fazer você melhorar a previsibilidade, vai fazer melhorar a taxa de avanço. Legal, então, com coach, né, aí você vai ter que fazer treinamento com o cara, o que vai ajudar o cara a melhorar a taxa de avanço dele, e aí por exemplo, o cara tá dando muito perdido por bad fit, né, tipo, esse cara aqui é bad fit. Tá, mas por que ele é bad fit? Por causa de... cara, então vamos tentar entender por que você tá fazendo isso aqui, tentar contornar essa objeção, para ao invés de você falar que é bad fit, na verdade é um outro motivo, ou contornar essa objeção, que passa a ser um problema, né? Então, eu acredito o seguinte, a previsibilidade, ela continua a mesma, porque ela tá baseada com o histórico do vendedor, que é o que passou. O que vai fazer, o que você tem que olhar é o seguinte, como que por exemplo, essa taxa de conversão, a taxa de avanço em cada uma das etapas vai melhorar? Aí você vai ter que ir individualmente em cada um dos vendedores e olhar aonde ele está perdendo mais. Então, por exemplo, eu posso ter uma taxa de conversão média de 15%, mas tem vendedor que tem 20%, tem vendedor que tem 10%. Se a média é 15%, alguém está fazendo algo muito bom e alguém que não está conseguindo. E aí você vai olhar, aí fazer a comparação, que é uma das coisas que a gente faz. É eu pegar a média e ver, olha, na média, o cara que chega por exemplo, da demonstração para negociação, o cara avança 90%. Então, por exemplo, tem vendedor que tem 100% de taxa de avanço de pagamento para fechamento. O cara fez o contrato, não tem jeito de errar. Tem gente que perde na última etapa. E a gente tem que falar, cara, o que está acontecendo? Por exemplo, a gente tem uma média lá de 97% de taxa de conversão do contrato, né, de feito o contrato lá para o pagamento. Cara, o que aconteceu? O que acontecia com esses 3%? Porque tinha gente que não conseguia fazer os 100%. Então, a gente tentava entender. E, normalmente, o que acontecia era, o cara tinha feito alguma coisa errada, né? Faltava uma urgência, ou não era o decisor, enfim. Questões que a gente já sabe que são clássicas. O que a gente tem que fazer, aí é orientar, e aí é um trabalho de coach, né? De sentar com cada um dos vendedores e falar, olha, sua taxa, normalmente, na média, o pessoal tem essa taxa de avanço nessa etapa. A sua taxa está abaixo. Então, a gente vai te ajudar a puxar para cima para poder ficar na média ou até mesmo superar. Então, o que a gente faz na hora de... Você tem a média, você vai te falar assim, cara, a média significa é possível. Quem está abaixo, obviamente, você vai fazer o quê? Você vai tentar trazer esse cara para cima e o cara que está em cima ali, você vai tentar ajudar ele sempre a manter aquilo. Isso vai te ajudar, obviamente, a trazer a taxa de conversão para o aumento. E ao longo do tempo, e aí seu ciclo vai começar a rodar, você vai ver se sua taxa de conversão está começando a aumentar ou se ela está diminuindo. Uma coisa que influencia muito na questão da taxa de conversão, nessa previsibilidade, aí você vai vendo ela caindo, aumentando ou diminuindo ao longo do tempo, tem vários critérios, vários itens lá, mas um deles é a quantidade de vendedor. Né? A partir do momento que você começa a ter mais vendedores, tem o cara que puxa para cima e tem os caras que puxam para baixo. Né? Então, dificilmente você vai conseguir ter um time muito uniforme, onde você vai falar, cara, na média todo mundo vai aqui. Você sempre tem o cara que é o top performer, que vai estar puxando lá para cima, e os caras que são ruins. Obviamente, o que você tem que fazer é ver se esses caras que não estão performando bem, se é possível trazer ele para a média, ou se não, você vai ter que dar um próximo passo com ele.
Agora, o cara que tá lá em cima, com certeza o que tem que ser feito cara, qual que é a dica que você dá para esses caras que não estão conseguindo alcançar essa média? Isso, na verdade, não vai influenciar na previsibilidade, porque o que acontece é o seguinte, o cara que é top performance, que vem com a taxa boa, na previsão você consegue esperar mais dele. Então a previsibilidade dele vai ser maior, né? O que acontece algumas vezes tem vendedor que ele é muito bom e ele não precisa de tanta oportunidade para fechar, ou seja, a taxa de conversão dele é boa, e logo a previsibilidade com ele, ela é maior. Tem um cara que dá muito perdido, e, cara, quanto mais você colocar negócio para ele trabalhar, mais perdido ele vai dar. Então, pior vai ser, a previsibilidade dele também vai abaixar. E o que você faz você vai juntar tudo isso no final das contas e falar, olha, provavelmente vai dar isso aqui. Então, o que vai influenciar no final das contas é sempre o quanto que você consegue medir. Por exemplo, no nosso caso, eu faço a previsibilidade com base no histórico dos últimos 30 dias. Então, todo dia que eu bato a foto, né, essa foto ela é batida todo dia para poder a gente medir a previsibilidade, para saber se isso está aumentando ou diminuindo, com um histórico de 30 dias. Por quê? O que a gente percebeu? Em 30 dias, esse cara ou ele está melhorando ou ele está piorando. Num espaço maior de tempo, no nosso caso, passa a ficar muito ruim a previsão. E num espaço muito curto de tempo, não deu para o cara conseguir melhorar. Então, o que a gente faz o ciclo que a gente estabeleceu é 30 dias. E aí, nesses 30 dias, a gente... Tipo assim, você tira a foto diariamente? Diariamente. O cara vendeu ontem ele vendeu 0, hoje ele vendeu 1. Então, você já... Mas aí, lógico, você pega os últimos 30 dias, faz uma análise média dos últimos 30 e faz uma projeção em cima disso. E diariamente você vai fazendo essa projeção para você entender realmente como você vai conseguir fazer os próximos 30 dias. O que acontece é o seguinte, a foto dos 30 dias me dá previsibilidade para os próximos. É o percentual da taxa de avanço que eu vou aplicar para os próximos 10, 15 dias, né, dependendo da quantidade de dias que falta para fechar o mês. Mas basicamente é isso. O que acontece? Se esse cara começou a performar pior, né, tá baixando, a previsibilidade desse cara vai começar a diminuir. E aí a gente fica realmente analisando isso, entendeu? Roberto, você falou um negócio legal de coaching. E aí você trouxe 2 cenários, o top performance e o cara que só puxa a meta lá para baixo, só puxa o resultado lá para baixo. Como que você faz o trabalho? Eu lembro que lá no Hustler X, quando eu estava lá com o Matt, você falou uma coisa de um e-mail que todo dia de manhã o pessoal recebe, de resultado. Eu achei fantástico, automático, você já puxa lá, depois você até passa esse rank aí pra gente. Mas como que você engaja esses 2 perfis diferentes? Porque, beleza, você como gestor tem a previsibilidade. Você faz um one-on-one focado ali em resultado com o vendedor específico, você coloca, ou tem que partir do gestor ou parte dele mesmo? Como que você coloca isso na balança para você manter o cara ali em alta performance e fazer o cara que deixar ele não perder e fazer o cara que está mal, ele entender o cenário dele e fazer com que ele puxe então o resultado para cima? Como que gestão aí hoje, como que você aplica isso para você desenvolver esse time? A primeira coisa é o seguinte, uma das coisas que eu vejo que eu acredito que o perfil do vendedor tem vários itens que você tem que é importante que ele tenha. A questão para mim do coachability é talvez o principal, né? O que é o coachability? É o cara olhar pro pipe dele e falar, cara, tô mal, preciso fazer alguma coisa, entendeu? É isso, basicamente é isso. O que a gente faz? Quando você pega, por exemplo, um pipe, qualquer vendedor, cara, e aí, assim, não quero falar que vou menosprezar, mas, cara, o vendedor, ele não tem que fazer conta. Você tem que entregar um número para ele. Ele não é que ele é um cara que é incapaz de fazer conta, mas se ele parar todo dia para ficar fazendo as contas, putz, eu tenho tantos caras aqui, tá? Pra saber a previsibilidade, esse cara tá perdendo tempo, então você tem que entregar isso para ele, que é o que a gente faz. Eu falo, olha, eu tô te entregando que você tá abaixo da meta, eu tô te avisando já. Então, assim, se esse cara, todo dia de manhã, ele já tem um punhado de atividade para fazer, que é pegar o dia anterior, que já foi difícil, que ele não conseguiu falar, reprogramar a agenda, tal, beleza, o cara vai começar o dia. E para ele poder olhar o negócio e falar assim, e aí, como é que eu vou me organizar? O que eu vou priorizar? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É eu tentar prospectar mais gente que não veio, ou eu tenho que, porque as atividades que está atrasada, eu vou ligar para esses caras aqui, porque esses caras aqui realmente vão fechar contrato comigo. Então ele tem uma dificuldade muito grande para poder priorizar isso. Então a primeira coisa é, cara, conta para o seu vendedor de uma forma prática que, tipo, olha, você não tem a quantidade de leads
que você precisa para poder bater a meta. Você está abaixo da meta, e isso é extremamente importante contar para o cara. Beleza. A sua parte, primeiro, como avisar o seu vendedor que ele está abaixo, eu acho que a primeira coisa é o que você tem que fazer, é contar para ele isso. O segundo momento que vai acontecer, que aí entra o coachability, o cara olhar e falar assim, cara, realmente, eu tô abaixo aqui, o que eu preciso fazer? Então eu vou tentar pedir indicação, enfim, aí tem as técnicas para você conseguir trazer. Esse cara, se ele conseguir se mover para poder fazer isso, ótimo, beleza. Então você vai falar, pô, esses caras, e é aquele negócio. Por exemplo, eu fiz uma análise de praticamente quase um ano aí, e a gente começou a perceber que 30% das vendas que a gente fazia nesse período vinham de indicação, mais 30% de perdido. Aí você olha para os vendedores top performance, os caras tinham exatamente esse perfil. O cara que lidava só com as oportunidades que vinham de marketing, esse cara nunca batia a meta. Então estava claro que esse cara precisa... Quem batia a meta, e na verdade quem superava a meta, fazia constantemente. Pedia indicação, trabalhava perdido e trabalhava as oportunidades do mês. O cara que só se cruzava os braços e esperava cair, nunca batia a meta e também nunca estava próximo do negócio lá. Então a gente conseguiu achar um padrão para isso, é o que a gente conta. Além disso, o que a gente percebeu? É muito importante, porque aí você vai falar pro cara, olha, o que você tem que fazer? Não é só cruzar o braço e esperar. Eu tô te contando que esse indicador, se esse cara não reage, isso passa a ser um problema. Aí o papel do gestor é olhar para esse cara e falar, olha, o que tá acontecendo? Você não tá com as habilidades, ou seja, suas técnicas de vendas não tá legal, ou as oportunidades que você tá pegando realmente não tá legal, ou você não tá sendo proativo para poder entender. E aí entra essa questão do coach, é olhar pro cara e saber onde que tá o principal ponto. Você não pode simplesmente falar pro cara, cara, você não tá batendo meta, tchau. Não, você tem que ajudar a identificar, que é um outro problema, que eu acredito que o vendedor, dificilmente ele consegue parar e ser analítico. Analítico é parar, pensar, olhar os motivos de loss, olhar o que está acontecendo. É muito difícil os vendedores terem essa habilidade, não é um problema. Aqui a gente faz avaliação comportamental, a gente usa até a metodologia da Solis, né? O profiling. Uhum. Então é muito difícil você achar um vendedor bacana, que gosta do que faz, que não tenha um perfil comunicador. E o perfil comunicador, ele é bem antagônico ao perfil analista. Sim. Então acaba que você vai ter ali um planejador um pouquinho mais perto, que também tem uma parte de comunicação, mas o cara que vai destacar mesmo em vendas, o cara que gosta de gente, gosta de conversar, que vai falar, gosta de fazer diferença na vida dos outros, que é o cara que vai chegar na festa, conversar com todo mundo, que vai prospectar, que vai falar mesmo. Vende até no churrasco de família. Exato. Né? Esse cara tá na outra ponta do analítico. Né? Então, por isso... Dá uma dúvida que eu te perguntar. A sua gestão hoje, ela é uma gestão muito à vista, onde você, além de fazer esse e-mail aí que a gente comentou, você tem, sei lá, um dashboard, onde está todo mundo ali acompanhando quem está em primeiro, quem está em segundo, tem algum tipo de ritual que você faz, que faz a galera se engajar a tentar sempre bater uma meta, ou sempre estar correndo atrás, e principalmente porque a gente está num momento onde está muito distante hoje, tipo assim, com certeza todo mundo está de home office, não está todo mundo unido. Como você está conseguindo manter esse senso de engajamento mesmo do time, principalmente dessas pessoas que eu enxergo, eu como vendedor, eu sou muito automotivado, mas eu preciso de ver algo acontecer para eu também estar ali querendo correr atrás, querendo fazer o negócio acontecer, porque quando é um senso de comunidade mesmo, de fazer o negócio acontecer. É porque esse lance de se automotivar é uma habilidade, ou uma condição que ela está presente no vendedor, mas o desafio não é você automotivar, é você manter motivado. Então, você ter a fagulha e botar fogo, o negócio vai, você empolga, você engaja, mas e o que sustenta isso? Né? Se eu não vejo o meu colega bater na meta, se eu não vejo o sino aqui, que a gente tem o ritual do sino tocando, se eu não vejo o meu gestor chegando e falando, cara, vai dar certo, olha só, falta aquilo, vamos acertar aqui esse ponto que a gente vai conseguir. Então, vamos fazer tal teste, vamos fazer alguma coisa, todo mundo se mexendo, né? A sustentação dessa automotivação, ela vai... que é a parte que eu acho que hoje é o maior desafio, pelo menos para mim. Dá o trigger, dá o gatilho que todo mundo vai acender aquela fagulha, vai dar uma queimadinha ali, vai dar uma motivada. Eu já consigo perceber os meninos fazendo sozinho, eu conseguindo impulsionar alguma coisa, mas manter isso para mim que é o desafio maior
nessa época de home office, né, onde a gente está mais longe das pessoas. Uhum. Olha, assim, a primeira coisa que durante, talvez, acho que uns 3 anos, que eu estava bem mais próximo ali da operação, cara, a gente fez muita tentativa de várias coisas. E desde brinde, prêmio motivacional, enfim, gincana, o que você pensar, a gente tentou, né? Tipo, post-it, cada vez que o cara ia lá, ele marcava, tal. Enfim, a gente vai fazendo um punhado de coisas. E tem um punhado de coisas que funcionam, tem um punhado de coisas que não funcionam. E, assim, as pessoas, na verdade, elas são motivadas por esse desafio que é constante. Só que isso é aquele negócio, né? Você pode até ficar tentando, mas a pessoa depende muito mais da reação dela, né? Você faz sua parte ali. Então, por exemplo, o que eu tenho visto que o Júnior, que está na gestão lá da galera, ele tem feito? Cara, é uma reunião, como tá todo mundo de home office, né? É uma reunião diária, né? No começo do dia, no final do dia, para chamar a galera e vamos fazer e vamos ver o que é possível a gente poder trocar de ideia e tal. Então, tem que fazer isso, né? Eu acho assim, um dos grandes papéis do gestor da área de vendas é realmente pôr o fogo na lenha ali o tempo inteiro para ver o que está acontecendo. E qual que é um outro problema que eu percebo? É que nem todo mundo vai reagir, né? A gente acha que, como gestor, cara, você fala, pô, vou lá e tal, e às vezes o cara não tá num dia legal. Enfim, o problema da quarentena passa a ser mais um outro problema, porque o cara já tá, talvez, de saco cheio de ficar em casa, e passa a não ser mais um motivador para ele. Então, tem esse desafio. Pro gestor, eu acredito que é muito difícil, porque o resultado dele depende de todos, né? E ele tem que motivar todo mundo. E existe uma coisa que é muito importante que a gente acaba esquecendo. A gente acredita que o mesmo motivador, ou seja, o mesmo gatilho que você faz, vai funcionar para todo mundo. E não funciona. Tem muito vendedor que é motivado por dinheiro. Cara, isso não é um problema. Mas tem muito vendedor, cara, que quer ver, por exemplo, no nosso caso, a gente tem lá na TV, que agora tá remota, né? Tipo, tem um link pra galera acessar. Mas na TV, quem que é o vendedor que tá lá em primeiro lugar? Cara, eu tinha uma pessoa que não tá mais na empresa, mas o desafio dela não era dinheiro, cara. Era estar na cara dela lá. E quando dava um bugzinho, ela ficava olhando a TV e falava assim, não tá saindo meu nome lá não, porque eu sei que eu tô na frente. E olha só que engraçado que era, cara. Tipo assim, obviamente, ela gostava da questão do dinheiro, né? Tipo, da comissão, obviamente, que é muito bom quando você bate a meta. Mas ela falou, o que tá acontecendo lá? Porque minha cara não tá lá na TV, não. E eu fiz as contas aqui e era pra lá. Falando exatamente isso. Você falou que parte é o gestor, ele tem que motivar, mas, pô, vai muito da reação do vendedor. Beleza. Até que ponto, agora falando diretamente para os gestores, o gestor tem que tomar cuidado para ele não ser uma muleta motivacional, ele não ser o cara que o vendedor depende diariamente ali dessa injeção de ânimo e como avaliar, porque assim, uma das coisas que eu faço hoje com o time, que deu certo, que eu falei no último podcast, pelo menos agora remotamente, foi empoderar mais. Então, deixar mais responsabilidade para o vendedor falar, pô, nós estamos juntos, eu vou te ajudar, mas eu preciso da sua entrega aqui também. Só que mesmo assim, às vezes, não é o suficiente. E eu vejo que muitos gestores, às vezes, eles gastam muito mais energia e muito mais tempo preocupando em suprir essa falta que deveria vir do vendedor também, tipo assim, pô, o cara tá acostumado, não, meu gestor vai chegar de manhã e falar, vamos pra cima, ó, vamos analisar isso, ó, vou te ajudar no negócio XYZ, e aí o vendedor fica totalmente dependente da ação do gestor, e se ele estiver numa reunião, se ele estiver com outro vendedor, esse cara não performa. Como que você acha que na visão de gestor, ele tem que tomar, como que ele tem que lidar com isso para ele não passar desse ponto e ele passar a ser uma muleta para o time ao invés de um impulsionador? Uhum. É aquela história, né? Tem uma frase que eu gosto que é: a cultura é o que acontece quando o chefe não está na sala, né? Total. Você vai saber se os caras realmente são responsáveis ou não se o chefe não tá lá. Se ele sai da sala e a galera toca o terror, significa que, tipo, cara, a galera, o real é o que acontece. Agora, se sem um gestor lá, os caras continuam entregando e batendo a meta, cara, isso faz toda a diferença. Agora,
essa parte de motivar e ter a reação, acho que a parte mais importante é o seguinte, você tem que acompanhar o cara e primeiro entender se o gatilho que você está fazendo para poder motivar ele é o que está dando certo. Então, por exemplo, a gente faz as análises também aqui de comportamento, principalmente no momento da entrevista, e o que você tem que olhar? Cara, esse cara aqui é motivado por tal coisa. Então, você precisa realmente motivar esse cara por esse item. Se esse item que você fala que ele é motivado, por exemplo, o cara é motivado por desafio, né, por reconhecimento, nem é dinheiro, né? Primeiro é reconhecimento. Cara, o cara foi lá e vendeu, você, pô, cara, valeu, não sei o que e tal, felizão, papá. Cara, você tem que fazer isso, né? É importante pro cara quando isso acontece. Por exemplo, teve um cara que tava lá, tipo, o cara tava no sofrimento danado e o cara não vinha batendo mais, o cara batendo na trave e tal, e não tava dando certo e tal. Cara, o cara nos 45 do segundo tempo foi lá, bateu a meta, estourou, ninguém acreditava e o cara foi lá e entregou. E aí o gestor me mandou uma mensagem, falou, cara, fulano de tal aqui bateu a meta, sei o que. Na hora, bicho, na hora. O que eu fiz? Ele sabia que o cara já vinha bater na trave, mandei uma mensagem pro cara, falei, cara, parabéns, tal. Pô, o cara ficou super feliz, entendeu? Aquilo lá pra ele valeu muito mais do que simplesmente a entrega da meta pra ele em si. E o cara tá indo bem pra caramba, entendeu? Agora, do outro lado, também não adianta você também ficar com essa questão. Pô, eu motivo o cara e o cara sempre tem uma desculpa. Ah, mas não sei o quê, cara. Ah, mas não sei o quê. E aí o que você tem que fazer? E assim, a gente tem dificuldade de ter as conversas difíceis com os vendedores que não performam bem. Isso aí, velho. É transparente, entendeu? É chegar pro cara, e assim, a gente teve uma conversa até mesmo interna, assim, hoje, se o cara for ter uma conversa para demissão, o cara tem que realmente saber que ele vai ser demitido no mês anterior. É isso. Cara, você não tá performando, ok? Não tá legal, eu já estou te avisando, esse aqui é um indicador que você precisa entregar e você não tá entregando, não tá legal. E aí, cara, se o cara não conseguiu entregar, a hora que ele vai conversar com ele, o cara já sabe. Tipo, olha, não entreguei no mês, não entreguei no outro, isso não aconteceu. Então, por exemplo, eu tenho um grupo também dos caras do Master aqui, a gente tava falando exatamente sobre essas questões de, cara, veio a crise, né, tipo, o que você vai fazer, o que você vai fazer? O cara falou assim, cara, eu já tinha 3 caras que eu tava para demitir e eu só antecipei isso, porque o cara já sabia que ia ter a demissão, né? Então, quando isso acontece, ele fala, e uma discussão que a gente tava tendo, que era, nossa, vai ter demissão, não vai, enfim, aquela coisa também que a pessoa que tá lá dentro trabalhando, ela fica preocupada, né? Tipo, tá todo mundo baixando a porta, o que eu vou fazer? O meu emprego tá garantido ou não tá e tal. E eu falo, cara, se você é um cara bom e a empresa realmente precisa de você, você tá realmente dando resultado, você não tem que se preocupar, né? Agora, se você não tá entregando resultado, provavelmente você vai ter que se preocupar bastante. E se isso acontece num período desse, que é mais crítico ainda, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, esse cara não tá sendo mandado porque a empresa tá pensando em redução de custo, não. O cara não tá entregando por conta de resultado. Isso é importante, né? Isso tem que ser alinhado. Olha, o seu resultado não está legal. Não é porque aqui aconteceu a crise e aconteceu coincidentemente eu te mandei embora por causa disso. Não, cara, seu desempenho não estava legal. Isso é importante deixar sempre alinhado com cada um. E nada melhor do que a questão do forecast de previsibilidade. Você continua avisando o cara, olha, você não vai bater a meta. Você não vai bater a meta. Esse mês aí o cara não bateu. Aí você continua fazendo isso, cara. E todo dia o cara recebe um e-mail. E o cara percebe que todo dia ele não bate a meta. E olha pro coleguinha do lado. E o cara bate a meta mês sim, mês não. E aí, vou até te interromper, velho. A gente tava brincando hoje, que a gente tava pensando mais cedo. Eu falei, mano, antigamente, na empresa que eu trabalhava, quando isso acontecia, a galera pedia comigo. Não tô brincando não. Tipo assim, chegava num nível de que o cara entendia tanto que ele tava não entregando o resultado, que ele se sentia que, tipo assim, eu não estou fazendo o meu papel aqui dentro. Então, cara, é melhor eu tomar a decisão de sair do que realmente continuar aqui. E as outras pessoas que trabalhavam ali dentro, com o tipo de cultura que a gente criou, acabavam transformando isso num negócio como se fosse normal, entendeu? Então, tipo, era uma cultura muito de resultado. Quem trabalha com venda sabe. Por exemplo, hoje uma média que eu pego de mercado, todo mundo que eu converso se for 3 meses sem bater meta, você tá fora. Você tá fora. Você é vendedor, 3 meses não bateu meta, cara, você tá na rua. Isso não é porque o gestor é ruim, não é porque a empresa é ruim, não, velho. É simplesmente por causa do negócio, do business mesmo. Não, eu acho que é muito. Eu acho que é o combinado, mas é mais do que isso. É o ROI.
Drive. Qual que é o ROI que aquele cara está trazendo para a minha empresa? Qual que é o ROI que aqui, entendeu? Então, tipo, se eu chegar no momento onde eu, como gestor de vendas, eu como o que for, chegar lá e falar, mano, eu não estou gerando resultado para você, Thiagão, cara, me desculpa, mano, mas eu estou te atrapalhando, eu tenho certeza disso, eu tenho que ter, no mínimo, a hombridade de chegar para você e falar, cara, me perdoa. E eu via isso muito no nosso negócio, então eu achava isso muito legal. E o que eu acho que isso faz um sentido muito grande, porque não quer dizer que se um cara ele não fez sentido como vendedor na minha empresa, quer dizer que ele não vai fazer sentido na sua. Total. Sim. Isso Sim. é uma coisa que, para mim, virou um jogo muito grande na hora que eu vi que, tipo, os vendedores que, para mim, lá no meu negócio, que era um one shot, onde tinha um ciclo de venda pequeno, um ticket médio de 500 conto e tudo, o cara saía, vendeu um enterprise de, sei lá, 30 mil conto por mês, o cara era o melhor vendedor, ele chegava para mim, Matt, o que você me ensinou, velho, o que você realmente fez para mim, mudou minha vida. E eu chegava e falava, mano, o que eu fiz? Não, eu juro, eu ficava assim, mano, eu não fiz nada, eu simplesmente ensinei o básico do básico, o cara quer entender o ciclo, como que funciona hoje o ciclo de venda, como que funciona o funil e qual que é as técnicas que eles têm que usar. O cara aplicou isso num negócio que não era o nosso e ele fazia bombar. E ele falou, velho, eu saí daqui para virar head de vendas de empresa, eu tenho 3 meses da sua empresa. Eu falava, mano, tem algo errado. Eu ficava, tipo, impressionado. Mas isso é um negócio que é muito gratificante, porque eu acho que se muito vendedor hoje está dentro de uma empresa onde ele acha que ele não está entregando resultado, mano, eu falo uma hora, pede para sair. Porque se você está insatisfeito, você não está realmente entregando resultado, você não consegue enxergar algo que está mudando, velho, pede para sair, estuda pra caralho, pega livro, hoje tem muita coisa na internet, estuda pra caralho, e, mano, não quer dizer que você for ruim aqui, que você vai ser ruim em outro lugar. Sim, hoje você vende um small business, amanhã você vende um enterprise, entendeu? Hoje você vende um ciclo de venda ali que é B2C e tal, você vai para o B2B, é outra coisa. Então eu enxergo muito isso de mudança. Então, acho que isso é um diferencial muito legal para quem está, principalmente, velho, começando. Porque eu vejo que hoje, a gente estava comentando isso hoje, eu e o Mateusão, ninguém entra em vendas porque o cara chega assim, pai, eu quero crescer, quando eu crescer, eu quero ser vendedor. Ninguém faz isso. Não tem nem faculdade isso, né? Não tem nem faculdade. Calma que você chega lá. Mas não tem, mas eu tô brincando assim. Vem novidades boas. Mas o que eu acho, tipo assim, ninguém quer crescer, quer falar assim, eu vou ser vendedor. Não, a gente chega lá porque a gente realmente caiu. Só que quem entra de verdade, entende o negócio, apaixona de uma maneira que, velho, eu fico olhando hoje, se eu não fosse vendedor, eu não sei o que eu seria. Eu não sei o que realmente eu faria. Então, isso para quem está começando, para quem realmente está fazendo o negócio acontecer, você consegue mudar tanto a sua chave da sua vida, porque hoje, velho, tipo assim, eu não te conhecia, eu te vi no Hustler X, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem no LinkedIn, uma cara de pau, eu falei, mano, achei sua palestra do caralho, mano, que isso? O que você fez lá foi fora do mundo, me manda o que você fez aí, que eu preciso aplicar isso na minha equipe de vendas. E isso, para mim, é tipo assim, se eu não tivesse virado vendedor, eu continuaria aquele cara que estava lá no ensino médio, gordinho, que tinha vergonha, é verdade, fala na tora, que tinha vergonha de conversar com a menininha ali, que era a menina que ele amava. Hoje em dia, mano, é cara de pau, velho. Pega geral. Isso acontecer em toda a vida. É verdade, velho. Quando você tem que fazer uma pílula, uma gordinho. É verdade. A vida do gordinho. É isso. É verdade, é isso. Hoje você tem um forecast, né? Conversa com as meninas aqui. A possibilidade, taxa de conversão. Não, perfeito. Aqui, ó, vocês acham que é brincadeira, mas você sabe que tem um pipe de demonstração de uma integração do Tinder com o Pipe Drive? E tem um pipe. Juro pra vocês, vou mandar um artigo. Vou mandar um artigo pra vocês do Pipe Drive com a integração do Tinder pra poder fazer isso. Vou mandar pra vocês. A gente vai colocar no link. Nós vamos colocar quem tiver interesse. Caramba! Eu vi isso na palestra do cara que é o CEO do Pipe Drive. Achei fantástico, achei muito engraçado. Profissionalização do Tinder. E agora, né?
falando do tempo que a gente está falando aqui, né, de previsibilidade em tempos de crise, né, de desafio, fazer um forecast também desse lado, que tá todo mundo em quarentena, né, como é que você faz? Não tem interação, né, tudo virtual, não tem relação, não adianta, né, também é um problema. O pessoal tá brincando, já virou meme, né? Agora os casados estão tirando onda. Cara, olha só, eu quero é casado aqui, só a gente. Legal demais. Voltando. Ô, Roberto, e assim, de forma prática, eu acho muito legal que essa parte de previsibilidade, eu gosto muito, a gente conversa muito aqui entre a gente, de transparência. Desde quando eu vou contratar qualquer pessoa, eu faço questão, hoje está muito, muito próximo, a gente está aumentando o time de vendas da Hacker, mas hoje a gente atende mais de 40 empresas no Brasil todo. Então, eu cuido de todas essas empresas, óbvio, cada uma tem sua particularidade. Mas esse alinhamento de expectativa e de transparência ao ponto do quê? O que você espera da empresa, o que eu espero de você, mas mais do que isso, em questão de meta, de forma prática. Pô, como que você alinha isso exatamente com o cara que está rampando? Modelo que eu uso é falar, cara, olha, você vai passar por essa trilha de conhecimento aqui, você vai executar isso, e essa meta é a meta mínima do seu primeiro mês. Caso você não alcance essa meta mínima, eu vou marcar uma reunião com você, a gente vai sentar e montar um plano de ação juntos. No segundo mês, e claro que vai variar de negócio para negócio, se você de novo não bater a meta, a responsabilidade de marcar a reunião e vir com o plano de ação é sua. É sua. Isso é legal. Então, eu coloco essa responsabilidade para ele, dividida. Estou te dando a mão, mas aqui você já reconhece que você não vai bater a meta, você tem que me procurar para mostrar também vontade. Exatamente. O quão isso pesa para vocês? Vou fazer uma pergunta geral. Como isso pesa para vocês como gestor? Quando você enxerga um cara, pô, ele não bate, igual você falou, pô, o cara tá batendo na trave 1, bateu na trave 2, bateu na trave 3, mas mesmo assim você deu crédito pra ele. Você falou, pô, vai lá. Com certeza ele é dedicado, com certeza ele é um cara que tá dando o máximo dele ali. E, velho, eu já vi isso 200 vezes. Então eu tenho certeza que todo mundo já viu. Então, tipo assim, pra gente que é gestor, é uma sinuca de bico muito grande. E a gente fica assim, mano, você tá vendo aquele cara dar o máximo dele, você tá vendo aquele cara, e não tá acontecendo. Mas você tem que enxergar potencial e saber que é apertar um parafuso aqui. Aí isso é a dúvida. Mas aí que vem a pergunta. Até quando você vai nesse... Eu quero pegar o gancho do Matt, porque igual ele falou, pô, o cara aqui no meu negócio, que era um ciclo médio curto, com um ticket médio baixo, não rolou. Exatamente. Ele foi pro Enterprise, o cara tá arrebentando, o cara agora é head de vendas. Beleza. Mas e aí? Eu falo assim, como que, de novo a piadinha sob essa ótica, como que o gestor vai ter uma melhor visão? Exatamente. Porque é mais sendo mais prático. Quando que ele deve parar de tentar, de bater na mesa e falar, cara, não tá dando certo aqui onde você tá, nesse momento, ou talvez se a sua empresa tiver, ou ir pro Enterprise, ou ir pro Small Business mesmo, alguma coisa assim. Você fala, pô, velho, talvez esse cara não esteja rampando aqui, porque esse não é o lugar dele, não é aqui que ele vai se desenvolver. Tem que ter muita coragem para fazer isso, entendeu? Eu falo assim, como que vocês enxergam isso hoje? E principalmente nesse momento que a gente está, que você não está aqui próximo do cara, que você, tipo, beleza, você faz uma reunião de alinhamento no início, uma no final do dia, uma no semanal, pô, mas e aí? Como que você consegue mensurar efetivamente isso? Como que vocês enxergam isso? Manda bala. A primeira coisa é o seguinte, eu acho que a gente aprendeu muito sobre essa questão do contrato inicial, né? Contar para o cara o caminho que ele vai percorrer, né? Então, por exemplo, no nosso caso, ele fala, olha, cara, você vai entrar, você vai ter um treinamento, você vai fazer isso, você vai fazer algumas ligações, você vai trabalhar com os caras que foi perdido, blá, 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 beleza. Conta essa história pro cara, o que ele vai fazer, tal, ok, beleza. E aí ele vai começar a entregar a primeira meta, a segunda, a terceira, no nosso caso tem 3 meses, de forma prática, em termos de números, a nossa meta, por exemplo, cada vendedor precisa vender de adicional de MRR R$3.000. Então, esse cara, no primeiro mês, 30% disso, então, R$1.000, R$2.000, R$3.000. O que é o que a gente olha como, olha, o que você tem que entregar de mínimo? E aí, o mínimo, ele está baseado exatamente na questão do ROI. Cara, se você não está me entregando o mínimo que eu espero de você, não faz sentido a gente continuar. Então, ele tem que entregar 80% desse valor.
Então, 80% de 1.000, 80% de 2.000, 80% de 3.000. Isso nos 3 primeiros meses. Então, cara, se ele não entregou os 80% dos 3 primeiros meses, provavelmente esse cara não vai continuar. O que faz de diferença aí? Então, por exemplo, cara, o cara bateu 1 na trave, 2 na trave, mas putz, o cara é demais, tal. Se você, aí depende muito da empresa, que é você incluir o elemento subjetividade. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. É aquele cara que você fala, putz, esse cara tá indo bem, o cara estuda, o cara pergunta, o cara vai... Cara, aí você tá adicionando o elemento de subjetividade. E a subjetividade é que você tá olhando pro cara, você tira o indicador dele, que é o 80%, que é o mínimo lá, e você fala, putz, cara, eu acho que se der mais um mês pra esse cara vai, né? Só que aí, você tem um problema que você pode dar mais um mês e o cara bateu na tarde de novo, mais um mês, cara... E aí você percebe que talvez esse negócio pode não funcionar. Então depende muito da empresa. Por exemplo, eu conversei um tempão atrás com o pessoal da Rock e teve um exemplo clássico de, tipo assim, o cara foi num sábado para tentar bater a meta, tal, o cara ficou por 1% e, cara, ferro e fogo, na época era ferro e fogo, tchau, não vai mais. E aí você fala, putz, o cara se superou, bicho. O cara foi lá, no final... Vou te falar de verdade, experiência. Porque, tipo assim, todas as experiências que eu tive até hoje no meu negócio, aonde o cara... Não, é verdade, aonde o cara chegava, tipo assim, mesmo ele dando o máximo, o cara trabalhando 12 horas por dia, o cara fazendo o máximo, o cara dando o máximo, e ele batia raspando, o próximo mês ele não batia meta. O outro mês ele também não batia meta. Então, tipo assim, mesmo a gente dando todas as ferramentas, e eu gosto muito do modelo de onboard da Rock, porque o modelo de onboard da Rock é muito o que eu faço hoje. E qualquer negócio que eu tô e no que eu tava era o seguinte, eu vou te dar todas as ferramentas possíveis para você bater a meta. Mas, cara, a autogestão, o autogerenciamento, o ownership do negócio é seu. Então, você vai ter que, é seu. Corre atrás, vai lá. Então, eu gosto muito disso. E aí, eu vi o cara correndo muito atrás, fazendo o negócio acontecer, chegava no finalzinho, o cara ficou por 2% de bater a meta. Aí eu falava, não vai. Aí, todo mundo, do CEO que estava na minha empresa, ao diretor, ao gestor, chegava para mim e falava assim, Matt, você é mal. Matt, você é um cara de coração ruim, Matt, não sei o quê. Mas, pela experiência que eu vivi desses 3 anos de negócio, onde eu sempre tentei, nesses primeiros 2, 3 anos, aí, passar pessoas, deram errado. Então, eu cheguei nessa conclusão que para mim não funcionava. Quer dizer que não vai funcionar para o seu negócio? Não quer dizer. Não tem nada a ver. Falando que para o meu negócio, na minha experiência, não funcionava, entendeu? Então, eu acho que é muito mais de business. E uma coisa que eu gosto, principalmente em startup, é você ter essa oportunidade de conseguir testar. Então, principalmente quando você está com uma equipe de vendas nova, por exemplo, eu converso muito com o Thiagão. O Thiagão chegou para mim e falou, eu estou 100% de indicação. Agora eu vou para o inbound. Agora eu vou para o outbound. Agora eu vou para uma referral. Agora eu vou para indicação. Agora eu vou para não sei o quê. Mano, isso é legal demais, porque você tem vários canais de entrada onde você consegue testar, ver qual que é o melhor para você. A partir do momento que você realmente identificou, você foca nesse cara e vai para frente. Então, isso, para quem está começando, eu acho que isso deveria ser para todo mundo, essa metodologia do Lean Startup, essa metodologia do Growth Hacking, aplicar isso no seu negócio e, cara, nunca para de testar, nunca. Pega, eu falei com o Thiagão, no dia que ele chegou para mim e falou assim, eu vou fazer outbound. Aí eu cheguei para ele, Thiagão, qual que é o seu risco? Eu vou contratar 2 estagiários STR. Cheguei para ele, mano, o seu risco então é R$2.000. Porque 2 estagiários, numa conta média aí, custa R$1.000 cada um, você vai gastar 2.000 conto. Mano, o que é isso para a sua empresa hoje que está faturando, sei lá, 300, 400, 1 milhão, sei lá quanto está faturando a sua empresa? É nada, mano. Então, mano, vale o teste, testa aí, por quê? 2, 3 meses você fazendo isso aí, você vai gastar 10 pau, 6 pau, sabe quanto for, mas se realmente der certo, você tem a oportunidade de fazer sua receita escalar absurdamente. E o Rodrigo é muito fácil de perceber, porque no nosso ticket, um contrato que eu fechasse, quase que pagaria os 3 meses de trabalho dos 2 caras que iam ficar focados nisso. Né? Então, se desse uma venda, já pagava a conta. Exatamente. Aí é o seguinte, isso é quando a gente está em temperatura e pressão normal, né? Aí você entra... Hoje em dia, você é doido. Entendeu? E esse é o ponto que eu acho que vale
essa questão dessa discussão de tipo, e aí, o que eu faço com o cara? Então, por exemplo, ontem a gente tava discutindo lá, o que eu tava fazendo, né? Enfim, fazendo contas e mais contas e mais contas, eu cheguei pro Júnior, que é o gestor lá, falei, e aí, cara, quanto que vai entrar ainda? Aí ele falou, cara, tem esse aqui e tal, eu falei, beleza. E aí depois ele falou, fulano já bateu a meta aqui e tal, e aí você olha e você fala, cara, nesse momento, o que eu faço? Se um cara que tá na Berlinda não tá indo mais, você continua ou não continua com o cara? E aí é aquela situação. Você não pode tomar uma decisão pelo momento atual. Você está tomando decisão pelo histórico. Então, provavelmente, aí assim, fazendo uma análise, vamos imaginar que tem várias empresas hoje querendo tomar uma decisão se ele continua com o cara. Ele não está tomando uma decisão porque esse cara foi ruim hoje, ou nos últimos 5 dias. Esse cara, se alguém... não deveria, né? Se acontecer alguma coisa por desligamento, cara, você vai olhar o quê? O histórico do cara. Então, se nos últimos 2 meses ele não bateu a meta, ele tá no 3º mês, ou você deu mais chance no 4º mês, cara, não é agora. E aí é o seguinte, o cara que não vem batendo a meta, não é agora que ele vai bater. Não. Por quê? Porque não vai dar. Esse que é o ponto, cara, não vai dar. Não adianta, daqui pra frente, cara, toda previsibilidade vai dar errado. Por quê? Porque você tá num ambiente totalmente atípico. Cara, não vai ter jeito, né? Tipo, não, mas é sincero, eu prefiro ser sincero do que mentir. É assim, o que vai acontecer? Você vai olhar hoje, por exemplo, se eu pegar toda a minha estatística para trás e aplicar agora, para os próximos, 2, 3 meses, talvez isso não vai dar certo. E o que vai acontecer é o seguinte, se eu aplicar a probabilidade que andou daqui 30 dias, isso não vai dar certo porque não vai replicar o estado que vai acontecer para frente. Então, isso muda totalmente. Aí que tá, você tira o momento do exato e você vai ter que entrar muito agora com um feeling. Querendo ou não, você vai ter que ter isso. Só que aí que tá, você não pode ser subjetivo de novo. É muito difícil nesse momento. Então, o que você tem que fazer é, olha, eu tenho um histórico, né? Então, por exemplo, estava discutindo no caso lá no grupo que a gente tem do Master também lá, a discussão era, e aí, cara, se apertar, o que você vai fazer? Cara, obviamente, você vai começar a ter que reduzir o quadro, porque você tem que salvar alguém, né? Na empresa é exatamente isso, né? O barco tem que continuar e, infelizmente, quem não está performando bem, você vai ter que tirar. É óbvio isso, e acho que as pessoas sabem disso, né? O cara não quer acreditar que vai ser com ele. É na sua casa. Eu acho que, na verdade, eu acho que as pessoas sabem, mas elas não querem aceitar. E principalmente quando é com elas, tem aquela conotação que eu falo da história deles. É muito legal isso que eu estava vendo, só desculpa parênteses, mas eu vou agora que é com elas. Eu vi hoje uma propaganda, velho, eu não lembro de qual foi a empresa, mas ela falou o seguinte, quantas mortes você acha que é dela? Aí o cara foi e falou assim, não, acho que são 70 mortes. Aí o cara foi, botou no rádio e falou, manda 70 pessoas. Chegou 70 familiares do cara que falou que era 70 mortes. Aí o cara chegou e falou, quantos acha que é o ideal agora? Ele falou 0. Ele falou, mano, só dói quando é em você. Só dói, é verdade. Só dói quando é em você. Então, tipo assim, quando você falou são 70 mortes, você não estava pensando na sua família. Quando chegou 70 familiares seu lá, e aí você chegou e falou, mano, não, calma aí, eu não quero que 70 familiares dele. Cara, vamos distribuir isso aí. Mano, vamos brincar. Mas isso é um negócio que, tipo assim, toca muito fundo. Então, eu acho que hoje, quando você falou isso, que, tipo, a pessoa não pensa muito, tipo, não quer aceitar, eu concordo muito. Porque vai doer nela. Total. Entendeu? Só que aí trazendo para a visão do gestor. Entendeu? Pô, eu acho que muito dessas pessoas e muito de quem vê quando a gente conversa e fala assim, pô, redução de custo e tal, acha que é uma decisão assim, simples de ser tomada. Só que é exatamente o que você falou no início do podcast. Pega na planilha lá e faz. É o que você falou das conversas difíceis. Cara, a gente está falando de negócio, a gente está falando de exatamente manter o barco no rumo ali do que tem que ser feito, os objetivos da empresa. E eu acho que muito disso é esse alinhamento de expectativa, pô, que eu acho legal, igual o Roberto fala. Cara, eu mando um e-mail todo dia pro cara, eu tô avisando, vamos lá, eu tô me mostrando aqui disposto a ajudar. Não é surpresa para ele que ele vai perder isso. Mas agora, em questão exatamente disso que você falou, talvez a estratégia agora, nesse período, seja fazer uma análise mais curta, independente do seu negócio. Pelo menos, eu entendi assim, pro meu negócio, eu acho que eu faria essa análise curta, você me corrige se eu estiver errado da sua lógica. Tá, fazendo essa análise curta, em algum momento, como você não tem ali aquele dado, você vai muito no seu feeling também. Como isso
fica claro pro time. Você chega e num momento desse, de tipo, total caos, você é claro com o seu time, você é muito transparente, você chega e fala, pessoal, nós estamos nesse momento, a gente precisa definir algumas metas, quem não está dentro não está entregando resultado, eu convido a conversar com seus gestores, vamos montar um plano de ação, mas eu já estou deixando claro, a gente precisa se manter, a gente precisa continuar gerando resultados, os boletos continuam vindo, obviamente. Como fazer? Você faz esse alinhamento, Roberto, quando você vai desligar alguém, ou então quando você traz o time depois para a galera entender, ou até mesmo quando você toma essa decisão do cara que está batendo na trave, Thiago, ele está vendo que o Matheus está batendo na trave, mas o Roberto está acreditando no Matheus. Não, esse cara vai. Só que aí o match, ele talvez não estava nem... Ele bateu na trave, mas por algum motivo não, o match não faz sentido pro meu time. Você conta isso pro seu time, você fala assim, cara, eu mantive o Matheus porque eu estou enxergando isso, ou não? Eu acho assim, depende muito de algumas situações, né? Então, assim, a primeira coisa, o desempenho pelo número. Desempenho por número, básico, né? Antes um parênteses aí, só para falar. Por que a gente contrata e demite? Obviamente cara, primeiro, olhar para o desempenho do cara e comportamento, né? Então, a gente sabe que basicamente você vai olhar para o cara, principalmente em vendas, desempenho que esse cara está tendo, mas se ele tem um comportamento muito ruim, provavelmente esse cara vai sair. Na maioria das vezes, quando a gente faz a demissão por desempenho, cara, não precisa comunicar. Sabe por quê? Porque esses caras estão conversando entre si. Eles sabem que não tá legal. Eu não preciso chegar assim, ó, fulano de tal, a gente mandou embora fulano de tal porque ele não bateu a meta. Cara, esse negócio é muito claro, é muito evidente. O cara que não tá conseguindo, ele vai falar para alguém, ele não vai sofrer sozinho, ele sempre tem um par, por exemplo, no nosso caso, a gente sempre contrata de mais de uma, então entra a turminha junto ali, o cara, pô, não tô indo bem, não sei o que, tá lá. Então, por desempenho, acaba que não é muito surpresa. Então, não faz muito sentido. Eu particularmente, não vejo sentido chegar pra galera e falar assim, olha, galera, então fulano de tal foi mandado embora porque não batia a meta. Por quê? Porque essa regra tá estabelecida lá atrás. Quando o cara chegou, deixa que o combinado não sai caro. Exatamente. Ok, agora, nós estamos numa situação muito atípica. Ou, por exemplo, em outros casos que já aconteceram comigo, por comportamento. Por que por comportamento eu acho que é importante deixar claro? Porque é o seguinte, por mais que a gente ache que as pessoas acreditem que o comportamento X é o ideal, a gente acha que fulano pode fazer uma coisa diferente. Exemplo, eu achei que eu poderia falar para o cliente qualquer abobrinha. Podia xingar o cliente que não era um problema. Eu xingo lá em casa é normal. Eu xinguei o cliente. Não, mas assim, isso acontece, né? Tipo, acontece. Não, mas eu entendi. Eu tô dando um exemplo aí, mas é tipo assim, meu pai sempre me xingou a vida inteira, comportamental. Você fala, moleque burro, não sei o que. E aí uma hora eu fui lá e xinguei o cliente. Cara, por padrão, você não pode xingar o cliente. Aí você tem que chegar pro cara e falar, olha, cara, comportamento, você não pode fazer isso com o cara. O cara fez uma vez, fez duas vezes, cara, fulano de tal foi demitido. Comportamento, né? E aí você tá fazendo o quê? Você tá reforçando um item talvez que pode ser a sua cultura. Cara, aqui dentro da empresa, eu não tolero esse tipo de coisa. A cultura é tolerância. É assim, olha, se você fizer isso aqui, ó, xingar o cliente uma vez, ok, você vai estar aqui ligar e pedir desculpa. Mas se você fez uma coisa aqui, cara, isso é falta grave e a gente não admite, né? Então, quando isso acontece, eu acredito que realmente você tem que comunicar para a equipe. Falar, ó, fulano de tal foi mandado embora porque fez isso é um comportamento que não é tolerável. A gente não acredita que isso faça sentido. Ok. E agora, pensando nesse momento de crise, eu acredito também que qualquer tipo de decisão que for tomada, seja ela por desempenho, seja ela por comportamento, tem que ser comunicada. Por quê? Para não gerar a dúvida. Fulano de tal foi mandado... Ele também vai ser mandado embora ou não? Acho que isso é o mais importante, cara. Não, mas é porque eu fico com medo, velho. E é aquele negócio seguinte, velho. Será que eu vou também? Também a empresa da quebrando, será que não sei o que? Então, isso, velho, gera uma... Sei lá... Gera ansiedade, aí os caras não trabalham, velho. Eu trabalhar pensando, será que hoje sou eu? Nossa, o vendedor não vende nada. Não, mas isso é horrível. Qualquer pessoa, velho. Qualquer área, qualquer negócio, eu acho que, tipo assim, o cara fica com aquilo na mente, tipo assim, mano, ontem foi o Capete, velho. Um brother que tava aqui comigo todo dia,
E hoje, será que amanhã vai ser eu, mano? Então, você fica com aquela preocupação, aquela pulguinha atrás da orelha. Mesmo que você, mano, eu acredito no negócio, eu tô alinhado com o propósito pra caralho, eu acredito muito naquilo que tá acontecendo, eu tô tendo uma performance muito boa, mas, mano, será que a empresa tá quebrando? E tem uma outra coisa que é importante, que é o seguinte, olha só, vamos supor, vou fazer analogia com o futebol, o cara tá lá jogando e, bicho, o cara não tá fazendo gol. Cara, você vai fazer o quê? Você vai tirar o cara pode ser a estrela, cara. Ele fez a melhor analogia possível. Mas O vendedor é o cara que mete gol, é o cara... cara, você tem que olhar pra isso e tem que olhar para, cara, infelizmente você tem que parar um pouco e ter um pouco de frieza, porque, cara, o cara é de vendas, o resultado dele é vender. Se ele não tá performando bem, aí você vai olhar o seguinte, bom, vamos supor que você tem lá, sei lá, 10 vendedores no período de crise. E, cara, manter 10 vendedores sem vender é extremamente difícil. O que você vai fazer? Você vai olhar pros caras e falar assim, pô, fulano é legal, vou manter ele? Não, cara. Nesse momento, o que você mais precisa é de pôr dinheiro pra dentro. Então, você vai colocar um cara, você vai manter o cara que põe dinheiro pra dentro. Né? A não ser que esse cara esteja muito ruim de comportamento e esse cara tá influenciando negativamente o time, cara, você tem que manter quem vai bem. E aí, o que você vai olhar e falar, assim, cara, não tá indo, sei lá, vamos supor que esse negócio começa a demorar muito tempo. E se for por necessidade, cara, necessidade de redução de quadro por conta de custo, você vai tirar o cara que faz menos. É óbvio, cara. Assim, e é aí que tá. Essa conversa tem que ser clara. Né? Por quê? Porque, olha, cara, eu não estou fazendo isso na maldade porque eu não quero. Se fosse o tempo, eu te daria mais tempo, a gente conversaria mais. Mas nessa situação é difícil você conseguir fazer isso. Né? Pensa o seguinte, o pequeno varejo, que eu compararei com uma startup, esse cara não tem um mês para girar o caixa. Não tem caixa. O caixa dele, ele vende almoço para comprar janta. Exatamente. É isso que ele faz. E outro dia, a gente estava conversando com um time que algumas pessoas falaram, pô, mas eu não sei, meu líder não alinhou muito bem comigo a minha meta, eu fui perseguido e tal. E eu falei, beleza, tudo bem, a gente entende isso. Mas você está satisfeito com a sua entrega? A sua entrega, se você acredita que você entregou além ou aquém do que você tem capacidade, ou do que você deveria? Resolveu, sabe? Porque o cara começa a pensar, velho. Eu acho, tipo assim, é muito também, velho, dessa autoavaliação do momento. Porque, eu vou te dar um exemplo, velho. Você pode pegar empresas grandes, Rock, RD, Conta Azul, não sei o quê. Eu conheço pessoas que trabalham lá dentro, são amigos, trabalharam comigo e tudo. Tem caras que conversam comigo e falam assim, Matt, eu não estou preocupado com o meu emprego. Eu pergunto, como assim, mano? Nós estamos num momento de recessão, o tempo tá acabando, crise, não sei o quê. Ele, mano, eu sei da minha entrega. Eu sei do que eu estou fazendo. Então, tipo assim, na hora que o cara tem esse nível de confiança, porque realmente ele está fazendo algo além do que a Quen, então, tipo, ele realmente está fazendo uma entrega muito maior, o cara tem esse nível de segurança muito legal. Então, tipo assim, eu acho que esse momento é um momento muito de reflexão para todo mundo, de entender realmente, mano, eu estou fazendo algo além, eu estou fazendo algo realmente que está fazendo um resultado muito legal para a empresa que eu estou trabalhando para chegar no momento onde hoje a empresa necessita de mim. Porque, vou te dar um exemplo, se você chegar hoje e falar assim, eu sou sócio do Capete, mano, valeu, valoroso. Mano, minha receita amanhã cai 60%. E aí, mano? Como é que eu pago aluguel depois de amanhã, seu Capete? O que você falou, acho que tem um negócio muito bom que essa semana eu tive uma conversa com a pessoa que cuida do time de CS, né? Que cuida da gestão do time de CS lá. Ela me fez e a gente estava muito nessa conversa do alinhamento. Eu percebi que existia uma preocupação muito grande com ela com relação a entrega, o distanciamento, enfim, a situação toda. A gente tirou uma hora para poder conversar e falar sobre várias coisas. E ela me fez uma pergunta que eu achei fantástica. Ela falou assim, eu estou preocupada se eu estou entregando o que é necessário agora. Legal. Mas, olha só, honestidade. Exatamente, o nível de maturidade que eu achei fantástico, de pensar assim, cara, eu sei que eu entrego bem, mas agora, o que você está precisando, é isso que eu estou entregando? Sensacional. Então, assim, olha só, a preocupação não está se eu estou entregando ou não. Cara, eu estou entregando, mas eu quero saber se o que eu estou entregando é o que você precisa para agora. Entendeu? E ela estava falando assim, eu não estou produtiva, eu não estou achando que eu estou produtiva, que a gestão está legal. Eu falei assim, olha, o que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo ações de curto prazo. Curto prazo não tem estratégia.
Né? Você não pode parar para ficar pensando muita coisa. Cara, é agir, olhar amanhã se deu certo. É isso aí. Nós estamos aqui no momento de apagar incêndio. Você não planeja apagar incêndio. Você pode até treinar para apagar incêndio, mas você não planeja. Você não planeja incêndio, você só vai no shopping. Então aí, você olha para um vendedor, cara, se o vendedor está nesse nível, ele pode falar assim, cara, eu sei, minha entrega não está o ideal, mas me conta. E aí? O que eu estou entregando é o mínimo suficiente. Eu não vou conseguir entregar, por exemplo, no nosso caso, eu não consigo entregar os 80% que você espera de mim, nesse momento de crise. Cara, mas e aí? O que você espera de mim? O que se eu fizer aqui é o mínimo para a gente continuar? Que eu não vou bater os 80% porque tá difícil. Cara, isso para mim, eu acho que é uma, assim, capacidade que um vendedor tem de fazer isso, de chegar no gestor, cara, isso aí eu acredito que faz o cara ter mais um mês se ele não bater a meta, porque ele mostra preocupação, entendeu? Isso eu acho que faz diferença. Eu acho que a conversa é muito rica. Conversar com um cara igual o Roberto é conteúdo infinito. Não, mano. Não vou mais ficar aqui perguntando e ficar, ó. Nós vamos ficar até 7, a gente para agora de gravar. Eu acredito que novas edições com o Roberto são fantásticas. Se ele tiver disponibilidade, já dá a pressão do ao vivo, né? Não tem que acontecer, não. Tá fácil aí, ó. É só você pagar o boleto que você paga. Já deixa aqui embaixo, já avisa aqui que a gente vai lá visitar a IP. Aí sim, Isso é verdade. Nós estamos querendo muito conhecer aí o Uberlândia. Falei com os meninos aqui, a gente pegar o carro, velho, ou o avião, ou se for, chegar um dia aí, porque, velho, o trabalho que você faz aí, velho. Eu já pedi pra ele na agenda, né? Já falei, Roberto, eu vou pra aí, tá na moda. Alguém me contou, tem um negócio que chama Shadow. Você vai ficar na cola do cidadão o dia inteiro, ver o que ele faz, como é que ele faz, só dá espaço no banheiro, né? E aí, nem no banheiro. Eu falei, Roberto, rola? Aí ele rola. Só um segundo, vou minha agenda. Aí não deu certo na época, mas a gente ainda vai conseguir planejar alguma coisa assim, porque eu tenho, depois que eu aprendi esse conceito de mastermind, a gente quer estar perto de gente boa. Lógico. A gente quer trocar muito com quem está olhando para frente. Modelagem, né? Exatamente. Justamente quem está conseguindo chegar lá e acompanhar as pessoas. Exato. Mas também para cumprir um pouquinho, a gente já atrasou um pouco para começar, mas para cumprir o combinado com o Roberto e não abusar demais do tempo, para a gente fechar, Robertão, o que você acha que a turma que tá, assim, o cara que tá mais fudido, mais perdido, ou a galera que não sabe para onde olhar, olha pro forecast, igual eu olhei pro meu outro dia e, tipo, derretendo, contrato para assinar caindo, e você falou, meu Deus, o que vai acontecer? O que você tem aí para, o que você poderia sugerir, ou como, a gente falando aqui de forecast na crise, né? Um compiladinho rápido do plano de ação. Plano de ação, aquele tático, aquele sem pensar, aquele sem estratégia. O que você sugere? O que eu vejo é o seguinte: primeiro, as pessoas não estão no momento de compra agora. Legal. Então, a gente precisa entender que isso realmente é um problema, né? Investir agora no mercado, no momento incerto, a não ser que você vá vender alguma coisa que reduza custo desse cara, ou que vá reduzir um futuro problema que esse cara vai ter, evitar que ele vai ter algum problema, vai ser um pouco difícil conseguir isso, né? Então, o que eu vejo você tem que pensar assim, cara, o que é o mínimo para esse negócio parar de pé? O que é o mínimo? E tem que fazer conta, é isso, não tem jeito. Menos que isso, infelizmente, você tem que começar a abrir mão de algumas coisas. Vai ser difícil? Vai. Isso não tem jeito. E, cara, isso eu acho que tem que ser muito sincero com as pessoas, porque eu acho que às vezes as pessoas não conseguem entender que o que a gente faz nesse momento, né? Por exemplo, eu jamais, eu fiz uma brincadeira com um sócio meu e com alguns amigos, que é tipo assim, cara, bem na minha vez, cara, o negócio tá vindo bem. Você fala, cara, agora, mas por que esse negócio veio agora, sabe? Não podia esperar mais um tempo, né? Tipo, mas é minha vez. Né? Tipo, a gente acabado... Tá vendo assim? Tipo, eu tinha acabado de trocar de sede, cara. Estamos numa sede maior, estamos com ideia para crescer, mas bem na minha vez, né, isso acontece. Mas aí, cara, não adianta, você tem que parar, ser realista e falar, olha, o que é possível ser feito em um mês desse? Você vai fazer um cálculo mínimo, é o mínimo, é o que essa pessoa precisa perder no mínimo. Por quê? Porque o mínimo, cara, e provavelmente o mínimo o que é o mínimo para poder pagar o salário de alguém? É do vendedor.
É isso, cara, é o mínimo. Isso, pra mim, é. E aí, pensando nas pessoas, cara, porque aí você tem que preservar as pessoas, essas pessoas que vão conseguir, que vão ficar com você, essas pessoas vão continuar te ajudar a atravessar esse período de crise. Então, o que você tem que fazer é, eu preciso garantir que essas pessoas continuem aqui. E esse é o mínimo. O que é mais que isso? Cara, qualquer coisa. Passou? Espera. Que vier lucro. O que vier lucro, cara. Porque se você ficar querendo esperar, não, mês que vem, cara, no mínimo que eu espero é 50% do que a gente faz lá. Cara, não tá nesse cenário. Não tá nesse cenário. A não ser que o seu mínimo seja 50%. Ok. Mas se não, cara, tem que ter um mínimo calculado. É assim, olha, no mínimo, para poder pagar as contas do vendedor, sei lá, o salário do cara, mais comissão, mais não sei o que tá lá, isso aqui tem que acontecer. Por quê? Basicamente é o seguinte, é você pensar que você tem, sei lá, um equipamento de manutenção que você tem que pagar R$100 por mês por ele. Se esse negócio te dá um prejuízo de 200, cara, não faz sentido você manter, você desliga o negócio. Agora, se esse negócio tá passando, tá sobrando, cara, beleza, eu tô pagando 100, mas tá gerando 200. Ou não, você tá pagando 200 e tá gerando 100, não faz sentido. E essa conta é básica, entendeu? Então, eu acredito que o que cada gestor hoje precisa pensar é, cara, eu tenho 10 vendedores. O que eu preciso para manter os 10 vendedores? Esses caras precisam continuar comigo, eu quero que esses caras continuem comigo. Obviamente, se tem alguém que não faz sentido, enfim, faça a redução necessária, mas, cara, eu quero continuar com esses caras aqui, esses caras precisam me entregar no mínimo isso aqui para o negócio parar de pé. E ok. E do outro lado, cara, aí obviamente você vai fazer alguns cortes, enfim, estratégias para tentar reduzir o máximo o custo para poder passar por isso, né? Mas não adianta você achar que, cara, o top performance vai continuar entregando do mesmo jeito. Não vai. Né? Seria ótimo, seria maravilhoso se esse cara continuasse no mesmo ritmo, mas do outro lado, as pessoas talvez não estão dispostas a querer comprar no ritmo que esse cara está tentando vender. Né? Então, para mim, é exatamente isso. Cara, espere o mínimo para atravessar essa jornada com esses caras. Deixa claro, olha, o mínimo que você precisa me entregar é isso aqui, caso contrário, também não dá para a gente poder continuar. Se esse cara te entrega um mínimo nesse período, que vai ser tenso, ele vai saber por que ele tem que lutar, aonde que ele tem que correr. Sim. Porque se ele quer garantir o emprego dele, ele vai ter que falar, olha, isso aqui é o mínimo que eu vou fazer. Se eu não fizer isso aqui, não tem jeito. E aí é essa transparência de falar do número, falar, olha, cara, isso aqui é o que eu espero. Eu sei que vai ser muito difícil de chegar também nesse mínimo, mas se não chegar nesse mínimo, cara, aí já não dá. A empresa não consegue suportar isso, entendeu? Porque em outros momentos, que é o que acontece, por exemplo, quando você investe num vendedor, ele tem um ramp-up. Nos 3 primeiros meses, esse cara não está te dando retorno, é um investimento que você está fazendo. Agora, chegou no momento, cara, primeiro, ninguém vai contratar. Se você não vai contratar, você não tem ramp-up. Obviamente, você não tem prejuízo. Bom, ok. O cara que está lá, se o cara não está num momento de ramp-up, e aí você vai ter que dar uma ajustada se tiver um cara em ramp-up, e esse cara já está tracionando durante um período, cara, olha, o mínimo que você tem que fazer é isso aqui. Caso contrário, não vai ter jeito. E aí, cara, fica muito mais claro, entendeu? Para dar os próximos passos. Fechou. Legal. Roberto, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela parceria. O Roberto é parceiro desde de ligar e tirar dúvida com ele, choradeira, de eu sei que eu faço, indica a gente, cara, conta filme pra caramba. Tô esperando minha comissão, porque fechou o contrato por minha indicação. Eita! É um excelente STN, Olha só! Ao vivo, cobrança ao vivo, tem que pagar. Tem que pagar. O cara vendeu pro Internacional, um ciclo de venda curto. E eu tô esperando minha comissão. Maravilhoso! O dólar valendo quanto tá valendo na época? Não vamos entrar nesse assunto. Vamos encerrar. Mas eu vou pagar isso lá ao vivo em Uberlândia quando eu for visitar o que a gente está devendo. Vamos ver se planeja essa trip aí. E aí a gente grava de novo, né? Para poder dividir um tanto que esse homem tem nessa cabeça, nesse HD aí, com o mercado. Valeu, amigos. Eu acho foi produtivo pra caramba, né? Foi demais. Eu acho que também cabe falar. É muito legal a gente ver se a Russell foi em agosto. Foi em agosto, e a gente pensar que um cara que a gente estava lá admirando, hoje está aqui, ou continuamos admirando, mas ele está aqui trocando ideia com a gente, está gerando mais conteúdo pra gente,
E é muito do caminho do vendedor, cara. Não tem história triste. É pegar, fazer, ligar, gerar resultado, ir atrás mesmo do que quer. Pô, começamos com a ideia do Vendas Cash, o Thiago ligou, falou pro Roberto. Então, assim, cara, é muito de fazer acontecer, é pegar e fazer. O Thiago fala muito dessa pessoa de pôr o pezinho na água, né, Thiago? Tem que pôr o pezinho na água e sentir. Então, assim, obrigado mais uma vez. Já tinha agregado um valor, assim, enorme. Já acho que, como todos que já eram fã de você, acho que agregou muito para nossa audiência aqui. Vamos para Uberlândia, com certeza. E, cara, valeu mais uma vez. Uma coisa que eu acho bem legal até citar é que nosso objetivo aqui com esse podcast é realmente incentivar essa cultura de vendas, isso tudo. E, pô, até um agradecimento muito ao Arthur, que foi aí a última pessoa que a gente fez o primeiro podcast, que fez o Hustler X junto com o Vinícius da Reed, que são pessoas que a gente que admira absurdamente. Inclusive, Vinícius, nós vamos te convidar para o podcast aí. Você vai vir aqui falar com a gente, com certeza. Então, tipo assim, para todo mundo que está buscando aí, ó, nós estamos aqui, ó, realmente começando com esse negócio, para realmente fazer de uma forma prática, fazer realmente passar um pouco do nosso conhecimento aqui. Então, se a gente puder ajudar, a gente é muito aberto. Uma coisa que eu aprendi, se você é vendedor, véio, não tenha vergonha. Pode me mandar mensagem, manda mensagem aqui, manda mensagem para o Roberto, tenho certeza que a gente está aqui para ajudar. Então, o que a gente puder agregar nesse momento que está realmente de dificuldade, nós também estamos passando por isso. Não acho que não vamos ser mentirosos, falar, estamos aqui vendendo pra caralho. Não, velho, é um momento que tirando o Pedrinho da bag. Tirando a bag que tá humilhando aí. Inclusive, se estiver precisando de uma loja online, vai lá. Boa. E por último, a gente não podia deixar de citar também a Alugator, que está ajudando a gente aí nesse podcast com toda a ferramenta. Então, toda essa questão de iluminação, câmera, tudo. A Alugator está ajudando a gente pra caralho. É um parceiro, patrocinador, nem parceiro mesmo. É um patrocinador aqui do Vendas Cash. Então, obrigado, Cadu. Obrigado aí, principalmente o Munayer. Obrigado, Santana, que estão sempre aí do nosso lado. Legal. E a gente vai continuar aí com vários episódios. Toda semana uma novidade mesmo. Um Exatamente. papo novo. E a gente vai fazer sempre dessa forma descontraída mesmo. A gente traz essas novidades, traz tudo. E, Robertão, muito obrigado aí por tudo. Cara, você é um gênio. Não, o cara é um gênio, mano. Toda vez que eu converso, eu já fico impressionado. O cara é um gênio. Não, e assim, se tiver a venda, né, o dashboard lá e tal, assim, vamos negociar isso daí, vamos sentar aqui. Eu já tô falando. Aproveitar que no momento que eu tô com novos projetos, é lógico, já vou Vai vender. começar a rodar o spell, Roberto. Já vou montar aí, a sociedade tá rolando aqui também. Mas aqui, já vou montar um dashboard novo aí, tudo que você me ensinou, cara, eu vou aplicar, muito obrigado, de verdade, mudou muito a minha vida, principalmente na questão de gestão de equipe de vendas. Consegui muito mais mostrar pro meu time qual que era a realidade, e isso é muito importante, principalmente em tudo que a gente falou. Então, Esse cara teve 120 vendedores debaixo da orientação dele. Só isso. Essa história é pro outro podcast. Aí sim. Mas, Mas o melhor, eu acho que é isso. Obrigado por tirar do tempo aí no seu sábado, pessoal. Hoje é sábado, o Roberto tá aí dividindo o conteúdo. Podia estar fazendo churrasco, né? Indo com os amigos, sair. Não, mas tô aqui, né? Tipo, pô. Podia estar pegando cinema, tal, correndo no parque. Não, mas vim aqui, cara. Uma galera assim, ó. Obrigado mesmo, tá? E agora falar, pessoal, a gente fala pra caramba. Vendedor é bom. Segura essa língua aí. Não, brigadão, assim. Você que vai finalizar esse podcast, Roberto. O último foi eu falando de spin matrimonial. Então, Que é isso? Foi legal. Supere. Que é isso? Não, só primeiro, obrigado. Assim, adoro bater um papo assim sobre isso. Gosto mais desse universo de vendas aí. O Thiagão sabe que sou fã de vocês aí, cara. Assim, eu acho que é muito bom essa troca de experiência, né? E aprendi muito, cara, também. Obviamente, se eu pudesse falar assim, cara, os caras, quem me ajudou, né, cara? O Dieguinho da Rock, disparadamente, o Vini,
o Arthurzinho, cara, são caras que, assim, que despenderam o tempo, o Guido 12, são caras que eu aprendi, cara, assim, impressionante, né? Então, o quanto que isso que é bom. E esses caras, assim, por que eu gosto da gente bater um papo? Porque esse cara um dia, lá atrás, conversava, né, tipo, normal. Eu falava assim, cara, eu vou conversar com o Dieguinho, aquilo era fantástico pra mim, né? O dia que eu bati um papo com o Matt, nossa, cara, eu achei, cara, foram 30 minutos da minha vida que eu falei, cara, como que isso pode, né? E aí, isso é legal. Por exemplo, lá no Hustler também, cara, foi muito massa trocar ideia com muita gente, de conversar. Eu fui conversar com o Matt, né, tipo, tinha a área lá da galera que, pra gente poder trocar uma ideia. Eu cheguei lá pro Matt e falei, sou fulano de tal. Cara, o Matt lembrou de mim, ele falou, eu conversei com você, não sei o que, tal. Eu falei, cara, como que pode? Mas isso que é massa. Cara, é muito massa esse negócio, então é bom pra caramba. Aí, tipo, você fica parceiraço, por exemplo, o Thiagão do Growth Machine, né? Tipo, a gente, troca uma ideia. Aí a gente teve os embaixadores lá do Pipe Drive, né? A gente tá no programa de embaixador lá do Pipe Drive. O Stockinho, obviamente, o Rodrigo Stock lá do Pipe Drive também. Aí eu tava lá, o Thiagão, Robertão, bom, beleza. Aí o cara sentou do meu lado, assim, ele falou, o cara aqui do meu lado. Né, cara, isso é massa, por quê? Porque a gente fica nessa coisa de, é o cara que não é acessível. Cara, o tanto que isso é massa, tipo, todo mundo hoje é acessível, porque todo mundo tá passando pelos mesmos momentos, pelas mesmas dificuldades, e isso que vale, eu acho que a pena, né? Todo mundo que troca experiência, um aprende com o outro, obviamente, tipo, a gente falando aqui, igual você falou, não, cara, ao invés de eu ir atrás de você pra te dar um coach, já me traz no segundo mês, traz assim, cara, já aprendi um negócio aqui, vamos tentar implementar isso. Isso é muito bom, cara. Então a gente acha que não aprende, não, realmente a gente consegue aprender. Então, assim, cara, parabéns pelo trabalho de fazer podcast, eu sei que, enfim, gravar é a parte mais fácil, né, vai vir a parte da edição, de divulgar pra galera, de passar isso aí realmente eu acho que é difícil, mas isso eu acho que divulgar um conteúdo onde as pessoas possam escutar um pouquinho e perceber essa empatia e colocar alguma coisa em prática, né? Qualquer coisinha que cada um aqui conseguir pegar e colocar em prática, eu acredito que vai agregar bastante. Então, parabéns pela iniciativa, conta comigo aí, o dia que vocês quiserem vir para Uberlândia aí, fica à vontade que a gente dá um jeito de até mesmo fazer um tour aqui com outras empresas que possam ajudar. E se você precisar de ajuda aí, fica à vontade. Combinadíssimo. Fechado.